Meu nome é Arjun. Sou um engenheiro de 45 anos que mora no Texas. Pelos padrões do mundo, eu tinha tudo: uma carreira de sucesso, uma família amorosa e estabilidade financeira. As pessoas frequentemente admiravam minhas realizações e me viam como um exemplo de trabalho duro que valeu a pena. No fundo, eu tinha orgulho de acreditar que tudo o que eu tinha era resultado do meu próprio esforço, talento e determinação. Eu descartei a ideia de que eu devia algo a alguém, incluindo Deus. Por anos, eu resisti a qualquer sugestão de retribuir, especialmente quando se tratava de dízimo. Eu via isso como desnecessário e desperdício, questionando por que eu deveria doar o dinheiro que trabalhei tanto para ganhar. Para mim, a riqueza era uma recompensa pessoal, e compartilhá-la, particularmente por meio de contribuições da igreja, parecia sem sentido. Eu pensava, por que eu deveria doar 10% da minha renda? Meu sucesso não é uma prova de que eu mereço tudo o que tenho. Mas a vida tem um jeito de nos humilhar, e para mim, aquele momento veio da maneira mais inesperada e transformadora. Em uma manhã comum, enquanto eu dirigia para o trabalho, meu carro colidiu com um caminhão na rodovia. O acidente foi catastrófico. Os socorristas me levaram às pressas para o hospital, mas meu coração parou durante a cirurgia por quase 10 minutos. Eu estava clinicamente morto. Enquanto os médicos trabalhavam incansavelmente para me reanimar, algo extraordinário aconteceu. Eu me vi em um lugar diferente de tudo que eu já havia imaginado. Eu estava cercado por uma luz radiante e quente, ofuscantemente brilhante, mas reconfortante e cheia de paz. Então ouvi uma voz. Era poderosa, mas cheia de amor, ressoando profundamente em minha alma. A voz perguntou: "O que você fez com as bênçãos que eu lhe dei?" Naquele instante, minha vida passou diante de mim. Vi a riqueza que acumulei, as oportunidades que recebi e todas as vezes em que escolhi guardá-la para mim em vez de compartilhá-la. Rostos de pessoas necessitadas apareceram diante de mim, crianças famintas, famílias em dificuldades e até mesmo ministérios da igreja que eu havia descartado como indignos de minha ajuda. Vi momentos em que eu poderia ter feito a diferença, mas escolhi não fazer. A voz continuou: "Não preciso da sua riqueza, mas você falhou em usar o que lhe confiei para abençoar os outros. Você se esqueceu de que tudo o que você tem vem de mim." O peso dessas palavras me esmagou. De repente, percebi o quão egoísta eu tinha sido, pensando que meu sucesso era somente meu. Minhas posses, carreira e até mesmo minha família não eram conquistas que eu ganhei sozinho, eram bênçãos de Deus. Dominado pelo arrependimento, clamei: "Por favor, me dê outra chance. Não desperdiçarei as bênçãos que você me deu." Pela graça de Deus, os médicos me reanimaram e acordei no hospital. Embora meu corpo estivesse fraco, meu espírito parecia vivo de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. As palavras que ouvi durante minha experiência de quase morte estavam gravadas em meu coração. Eu sabia que tinha recebido uma segunda chance e não podia desperdiçá-la. Depois que me recuperei, comecei a procurar respostas na Bíblia. Estudei o conceito de dízimo e generosidade, buscando entender o que Deus realmente desejava de mim. Descobri que o dízimo não era apenas sobre dinheiro. Tratava-se de reconhecer Deus como a fonte de tudo que eu tinha e mostrar gratidão por meio de atos de doação. Pela primeira vez, entendi que doar não era um fardo, era um privilégio. Ao dizimar, eu não estava apenas apoiando minha igreja ou ajudando outras pessoas, eu estava fazendo parceria com Deus para trazer suas bênçãos ao mundo. Compartilhei minha experiência com minha família e igreja, explicando como Deus abriu meus olhos para a importância de doar. Juntos, decidimos dedicar 10% de nossa renda para apoiar pastores, ministérios da igreja e aqueles em necessidade. Com o tempo, essa prática se tornou mais do que um hábito, tornou-se uma fonte de alegria e propósito em minha vida. Também comecei a falar sobre minha experiência,
encorajando outros a verem suas bênçãos como oportunidades de abençoar os outros. Lembrei-os, como havia aprendido, que não somos donos do que temos, mas administradores dos dons de Deus. Seja riqueza, tempo ou talentos, tudo o que possuímos nos é confiado por Ele para um propósito maior. Olhando para trás, vejo o quão errado eu estava em pensar que não devia nada a Deus ou aos outros. Minha experiência de quase morte me ensinou que nossas vidas não são definidas pelo que guardamos, mas pelo que damos. O dízimo não é apenas um dever, é um ato de amor, gratidão e fé. É uma maneira de reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que confiamos que Ele proverá para nós enquanto compartilhamos com os outros. Para qualquer um que esteja lendo isso, quero dizer, não espere por um momento de mudança de vida para perceber esta verdade. Seja generoso agora. Confie que quando você dá, você está plantando sementes de bênçãos, não apenas para os outros, mas para a sua própria alma. Deus não precisa de nossa riqueza, mas Ele se deleita em nos ver usar o que Ele deu para fazer a diferença no mundo. Que minha história seja um lembrete de que quando abrimos nossos corações e mãos para dar, nos tornamos parte da obra divina de Deus, e por meio disso, encontramos o verdadeiro propósito e alegria. A prática de dar 1/10, ou dízimo, tem suas raízes no Antigo Testamento, onde foi estabelecida como um mandamento para sustentar os sacerdotes, levitas e o culto religioso dentro da comunidade de Israel. Era tanto uma contribuição material quanto um ato sagrado de devoção, refletindo reverência, obediência e gratidão a Deus. O dízimo sempre foi uma maneira do povo de Deus reconhecer sua provisão e demonstrar sua fé. A tradição do dízimo remonta a Abraão, que foi registrado como o primeiro a dar voluntariamente 1/10 de suas posses em Gênesis 14, 18 e 20. Depois que Deus deu a Abraão a vitória na batalha, ele conheceu Melquisedeque, o rei de Salém e um sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão deu a Melquisedeque 1/10 de tudo que ele havia adquirido, um ato de gratidão e reconhecimento das bênçãos de Deus. Este momento fundamental estabeleceu o princípio espiritual do dízimo como um ato voluntário de fé e ação de graças. Mais tarde, em Gênesis 28, 20 e 22, Jacó, neto de Abraão, jurou dar 1/10 de todas as suas bênçãos a Deus após receber uma visão de uma escada chegando ao céu. Jacó prometeu, de tudo que me deres, eu te darei 1/10. Este voto marcou seu reconhecimento de Deus como seu provedor e protetor. O compromisso de Jacó ilustra o profundo relacionamento pessoal e a confiança que os crentes são chamados a ter com Deus por meio de suas doações. Sob a lei mosaica, o dízimo se tornou um mandamento formal para a nação de Israel em Levítico 27, 30 e 32. Os israelitas foram instruídos a separar 1/10 de sua colheita, gado e produção como sagrado para o Senhor. Este dízimo era usado principalmente para sustentar os levitas, que eram dedicados a servir no templo e não tinham herança de terra própria. Números 18, 21 e 24. Além disso, os dízimos eram usados para cuidar dos pobres, viúvas e órfãos, refletindo a preocupação de Deus com a justiça e provisão para todos. A lei também incluía um segundo dízimo retirado do restante da colheita para ser usado em celebrações de festivais e atos de adoração. A cada 3 anos, um dízimo pobre era coletado especificamente para os necessitados. Deuteronômio 14, 2.28 e 29. Esses dízimos estruturados garantiam que a obra de Deus fosse sustentada, a adoração permanecesse central e os membros vulneráveis da comunidade fossem cuidados. No Antigo Testamento, o dízimo era mais do que uma obrigação, era um ato de adoração. Ele lembrava aos israelitas que tudo o que tinham pertencia a Deus e lhes foi confiado para a administração. Ao dar o primeiro e o melhor de seus recursos, eles expressavam sua dependência de Deus e sua confiança em sua provisão. Provérbios 3:9 ecoa esse sentimento. Honre ao Senhor com sua riqueza, com as primícias de todas as suas colheitas. No Novo Testamento,
Embora o dízimo não seja explicitamente ordenado, os princípios de generosidade, administração e doação sacrificial permanecem centrais para a vida cristã. Jesus reconheceu a prática do dízimo em Mateus 23:23, mas enfatizou que isso deve ser feito com o coração certo, acompanhado de justiça, misericórdia e fidelidade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9:6-7, encorajou os crentes a doarem alegremente de acordo com o que haviam decidido em seus corações, pois Deus ama quem dá com alegria. Ao longo da história, o dízimo serviu como uma maneira tangível para os crentes honrarem a Deus, apoiarem sua obra e cuidarem da comunidade. Não se trata apenas da quantia dada, mas do coração por trás da doação. O dízimo reflete a confiança em Deus como provedor final e serve como um lembrete de que todas as bênçãos vêm dele. Para os crentes modernos, o dízimo continua sendo uma disciplina espiritual que promove gratidão, humildade e generosidade. Ele permite que os indivíduos participem da missão de Deus, garantindo que sua obra por meio da igreja e do alcance da comunidade floresça. Em última análise, o dízimo não é apenas um ato financeiro, mas uma profunda declaração de fé, reconhecendo que tudo o que temos é um presente de Deus e que somos administradores de suas bênçãos. No Novo Testamento, o dízimo não é mais visto como um mandamento obrigatório como era no Antigo Testamento, mas, em vez disso, o foco muda para a atitude do coração em dar. O Novo Testamento enfatiza que dar não é mais uma obrigação legal, mas um ato voluntário enraizado na gratidão e no amor a Deus. O apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme propôs em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Isso ressalta que dar não é sobre uma porcentagem ou um número específico, mas sobre generosidade e sinceridade do coração. Em vez de aderir a uma regra fixa como no Antigo Testamento, o Novo Testamento encoraja os crentes a doar livremente, com alegria e de acordo com sua capacidade. Em Mateus 23:23, Jesus não descarta a prática do dízimo, mas enfatiza que a justiça, a misericórdia e a fidelidade devem ter precedência. Isso serve como um lembrete de que dar não deve ser um mero ritual externo, mas deve ser acompanhado por amor genuíno e ações compassivas. O Novo Testamento também pede compartilhamento e generosidade dentro da comunidade de crentes. Em Atos 2:44-45, os primeiros cristãos venderam suas posses e compartilharam uns com os outros para garantir que ninguém passasse necessidade. Isso demonstra um espírito de doação que excede em muito 10%, enraizado em sacrifício e amor. Doação voluntária e alegre não é um fardo ou obrigação, mas uma oportunidade de expressar gratidão e amor a Deus. Enraizada na gratidão, a doação decorre do entendimento de que todas as bênçãos vêm de Deus. Tiago 1:17. Proporcional à capacidade, não há uma quantia fixa. Cada pessoa dá de acordo com o que decidiu em seu coração e de acordo com seus meios. 1 Coríntios 16:2. Investir na obra de Deus. Doar apoia apóstolos, pastores, igrejas e aqueles em necessidade. O Novo Testamento muda o foco da exigência legal de doar para o significado espiritual do ato. Não é meramente uma transação material, mas uma maneira dos crentes demonstrarem fé, amor e dependência completa de Deus. Um coração que dá não apenas abençoa a comunidade, mas também ajuda o crente a se aproximar de Deus. Em resumo, no Novo Testamento, o dízimo não é mais um mandato legal, mas um convite voluntário para os crentes participarem da obra de Deus, mostrando reverência, gratidão e alegria em dar das bênçãos que receberam dele. O dízimo serve a 3 propósitos principais, cada um profundamente enraizado em princípios espirituais e cuidado comunitário. 1. Apoiar a obra de Deus. O dízimo desempenha um papel vital na sustentação da infraestrutura e operações da obra de Deus na terra. As contribuições ajudam a manter as instalações da igreja e apoiam pastores, missionários e ministérios que espalham o evangelho e servem a comunidade. Isso permite que a adoração,
o ensino, os programas de extensão e os serviços comunitários floresçam. Ao dar, os crentes participam ativamente no avanço do reino de Deus e garantem que sua obra seja realizada de forma eficaz. 2. Expressando gratidão. O dízimo é uma maneira profunda para os crentes reconhecerem que tudo o que eles têm, seja riqueza, talentos ou oportunidades, é uma bênção de Deus. Por meio do ato de dar, eles expressam gratidão por sua provisão e demonstram confiança em sua fidelidade contínua. É uma maneira de dizer: Senhor, tudo o que tenho vem de ti, e eu devolvo como um sinal de minha gratidão e dependência de ti. Este princípio muda o foco do materialismo para a mordomia, lembrando aos crentes que eles são zeladores das bênçãos de Deus. 3. Cuidando dos necessitados. No Antigo Testamento, uma parte do dízimo era designada especificamente para cuidar dos necessitados, incluindo viúvas, órfãos e estrangeiros. Essa prática ressalta o coração de Deus pela justiça e compaixão, chamando seu povo para refletir seu cuidado pelos vulneráveis, reservando recursos para os menos afortunados. O dízimo não apenas proporciona alívio, mas também promove um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada entre os crentes. O dízimo é mais do que apenas uma obrigação financeira, é uma disciplina espiritual que ensina generosidade, humildade e confiança. Ele une os crentes à missão de Deus, promove um coração de compaixão pelos outros e reforça o princípio de que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na mordomia fiel. Ao cumprir os propósitos do dízimo, apoiar a obra de Deus, expressar gratidão e cuidar dos necessitados, os crentes se alinham com o plano de Deus para a justiça, misericórdia e amor, construindo sua fé e sua comunidade. Apesar de seu profundo significado espiritual e comunitário, o dízimo enfrenta várias críticas e objeções. Isso inclui preocupações teológicas, práticas e pessoais que levam alguns a questionar sua relevância e prática. Crença de que o dízimo pertence apenas ao Antigo Testamento. Uma das objeções mais comuns é a noção de que o dízimo é apenas uma exigência do Antigo Testamento vinculada à lei mosaica. Os críticos argumentam que, sob o Novo Testamento, os crentes não estão mais vinculados a essa obrigação legal. Eles apontam que Jesus e os apóstolos enfatizam a generosidade e a doação alegre em vez de uma porcentagem fixa, fazendo com que o dízimo pareça ultrapassado na era da graça. Falta de transparência financeira. Instâncias de má administração financeira ou abuso por certas igrejas ou pastores corroeram a confiança na prática do dízimo. Quando os fundos são mal utilizados ou carecem de transparência, os crentes podem se sentir hesitantes em contribuir, temendo que sua oferta não seja usada para servir a obra de Deus ou beneficiar os necessitados como pretendido. Ganância e egoísmo. Alguns indivíduos usam argumentos teológicos para justificar não dar o dízimo, mas sua verdadeira motivação pode derivar da ganância ou da falta de vontade de abrir mão de seus recursos. Essa resistência geralmente reflete uma falta de compreensão da mordomia e do princípio de que todas as posses pertencem, em última análise, a Deus. Uma objeção menos comum, mas notável, é a crença de que o dízimo diz respeito apenas à produção agrícola e ao gado, conforme especificado no Antigo Testamento. Os críticos argumentam que não tem relevância para a renda monetária moderna, afirmando que o contexto bíblico do dízimo não pode ser aplicado aos sistemas econômicos atuais. Embora essas críticas levantem preocupações válidas, muitas são baseadas em mal-entendidos ou instâncias específicas, em vez dos princípios bíblicos mais amplos de doação. O Novo Testamento, embora não exija o dízimo, ensina consistentemente generosidade, mordomia e doação sacrificial como marcas registradas da fé. As igrejas podem abordar preocupações práticas promovendo a responsabilidade financeira e a transparência, restaurando a confiança entre suas congregações. Em última análise, o dízimo é um ato pessoal de fé e adoração destinado a honrar a Deus, apoiar sua obra e demonstrar amor pelos outros. Embora as objeções possam persistir,
entender o coração e o propósito do dízimo pode ajudar os crentes a abordá-lo com clareza, convicção e alegria. A Bíblia não exige explicitamente que os cristãos dizimem no Novo Testamento, nem proíbe a prática. Embora o dízimo no Antigo Testamento envolvesse principalmente produtos agrícolas e gado, seu propósito mais profundo era simbolizar generosidade e gratidão a Deus. No Novo Testamento, esse princípio evoluiu para um chamado para doações voluntárias motivadas pelo amor e um coração alegre. No Antigo Testamento, o dízimo era um ato prático e espiritual que apoiava os levitas, sacerdotes e os necessitados. Embora sua forma, ofertas agrícolas e pecuárias, refletisse os sistemas econômicos da época, o princípio subjacente de reconhecer Deus como a fonte de todas as bênçãos permanece atemporal. Esse princípio continua no Novo Testamento, onde os crentes são encorajados a doar generosamente, não por obrigação, mas como uma expressão de gratidão e confiança. O Antigo Testamento não é mais um requisito legal. No entanto, seus princípios subjacentes de gratidão, generosidade e apoio à obra de Deus ainda são relevantes. O Novo Testamento encoraja os crentes a adotar um espírito de doação que reflita seu amor a Deus e sua fé em sua provisão. Seja por meio do dízimo ou de outras formas de doação, o coração e o propósito por trás do ato permanecem centrais no relacionamento do crente com Deus. A história de Samuel serve como um lembrete profundo de que tudo o que temos é um presente de Deus, e somos chamados a ser fiéis administradores de suas bênçãos. Nossas posses, talentos e recursos não são nossos para acumular, mas para usar a serviço de Deus e dos outros. Dar, seja por meio do dízimo ou outras formas, não é meramente uma obrigação, mas um convite divino para fazer parceria com Deus em sua obra sagrada e refletir seu amor ao mundo. Dízimo não é sobre seguir uma exigência legal rígida, mas sobre incorporar gratidão, amor e reverência a Deus. É uma maneira de reconhecê-lo como a fonte de toda provisão e alinhar nossos corações com seu propósito. Ao dar, expressamos nossa confiança em sua fidelidade contínua e demonstramos nossa disposição de compartilhar suas bênçãos com os necessitados. Generosidade é tanto uma disciplina espiritual quanto um testemunho de fé. A Bíblia nos assegura que aqueles que dão com um coração alegre e aberto experimentarão as bênçãos de Deus em abundância, espiritualmente, emocionalmente e até mesmo materialmente. Por meio de atos de doação, não apenas contribuímos para a obra de Deus, mas também nos aproximamos dele, experimentando a alegria e a realização que vem de viver de acordo com sua vontade. Ao doar, participamos de sua missão divina, tornando-nos instrumentos de sua graça e amor em um mundo que precisa desesperadamente disso. Dízimo é muito mais do que uma exigência legal seca. É um ato sincero de amor, gratidão e reverência a Deus. Reflete uma compreensão profunda de que tudo o que temos pertence a Ele e somos confiados como administradores de suas bênçãos. Por meio do ato de doar, honramos a provisão de Deus, apoiamos sua obra e nos permitimos participar de sua missão divina de trazer esperança e transformação ao mundo. A história de Miguel nos lembra do profundo impacto que a generosidade pode ter, não apenas nos outros, mas em nossa própria jornada espiritual. Ela nos encoraja a viver com as mãos e os corações abertos, entendendo que as bênçãos de Deus devem fluir através de nós para abençoar os outros. Ao praticar a generosidade, seja por meio do dízimo ou de outras formas, alinhamos nossas vidas com o propósito de Deus e nos tornamos participantes ativos na disseminação de seu amor, compaixão e graça. Viver generosamente nos permite experimentar a alegria de dar e a realização que vem de saber que estamos fazendo a diferença. Isso aprofunda nosso relacionamento com Deus, fortalece nossa fé e nos lembra da verdade eterna de que o que damos em amor se multiplicará em bênçãos, como a experiência de Miguel nos ensina. O dízimo não é sobre o número, mas o coração por trás do ato. Quando damos com amor e fé, não apenas honramos a Deus, mas também transformamos vidas, incluindo a nossa.
Que este lembrete nos inspire a abraçar uma vida de generosidade e mordomia, confiando que por meio de nossas contribuições, as bênçãos de Deus alcançarão muitos, cumprindo sua obra e glorificando seu nome. Se esta mensagem ressoa com você, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos permite continuar compartilhando essas histórias poderosas e criando um espaço para conversas abertas e sinceras. Clique no sino de notificação para que você esteja sempre atualizado quando postarmos novos conteúdos. Juntos, vamos explorar o invisível, celebrar o milagroso e inspirar uns aos outros a viver com amor, fé e admiração.